Preciso que me digam, por favor, se estão a escutar. Boa tarde, Matos. Tudo bem, Adam? Como vai? Estou bem, graças a Deus. Parabéns pelo seu aniversário. Muito obrigado, Adam. Muito obrigado pela Te, atenção. des- te desejo saúde. Nunca tive tanta gente a dar-me os parabéns como este Que ano. coisa boa. Ok. Olha, meus amigos, uma saudação muito especial para quem tenho o prazer de voltar a falar, portanto, as pessoas com quem trabalhamos nos dois módulos de Windev, 1 e 2. Já estão aqui a olhar a lista dos participantes, portanto, aprecio que vocês continuem presentes aqui nesta nossa parceria de troca de conhecimentos, troca de experiência, e também enfim, uma felicitação por quem está pela primeira vez. Estou a notar o Arnaldo e o Jamir, com muito gosto que eu e a Dulcis os recebemos aqui nesta experiência enfim, de formação, digamos assim, no fundo é formação, desta vez para WebDev. Vou fazer neste modo WebDev, vou fazer uma coisa que não me foi possível fazer por uma questão talvez de opção, tomei mesmo essa opção, resolvi fazer assim, mas quero agora fazer de outra maneira, que é a questão da apostila. É o primeiro tema que eu quero abordar com vocês. Eu, neste módulo, eu vou fazer uma apostila para que não está pronta, não está completamente pronta para eu dar já, mas à medida que eu for avançando no conteúdo, eu vou colocando juntamente com os projetos, portanto no Endeavor só disponibilizei, portanto o Jorge Barros disponibilizava, partilhava o vídeo e eu colocava os projetos. Agora, eu além dos projetos eu vou também acrescentar documentação e até referenciar quais são os dias das aulas onde é focada aquela matéria, para vocês ficarem com uma documentação de suporte que eu acho que é importante. Eu cheguei a essa conclusão refletindo, pensando, fazendo uma análise sobre aquilo que aconteceu anteriormente, falando com o Jorge Barros, e portanto esta é uma das novidades que vos quero transmitir hoje, está bem? Ok, vou partilhar o primeiro documento, que era um documento que eu estava aqui a preparar, que tem a ver com o sumário do curso. Portanto, eu ainda não disponibilizei, porque podia ter disponibilizado e discutíamos o conteúdo, mas achei, já agora a gente fala parte da primeira aula, a gente fala no conteúdo, porque vocês terão que, faz todo o sentido que vocês saibam o que é que vos espera em termos de aulas, em termos de curso, não é? Portanto, isto está aqui, gostava de pôr isto numa página só, antes de partilhar. Uma página só. Pronto, está 2 páginas, não faz mal, vai as 2 páginas. Vão as 2 páginas. Ora, cá está. Bem, então, o que é que eu me proponho a fazer com vocês nestes 20 dias, 20 aulas, das quais 15, queria fazer 15 para formação propriamente dita, teórica e prática, e ter 5 dias para situações muito concretas que vocês queiram colocar, deixar 5 aulas, isto se estiverem de acordo. Podem refletir, se quiserem responder já podem responder, se vocês acharem que preferem que esses 5 dias sejam ocupados por outros assuntos que eu possa dar,
tranquilo. Portanto, dou-vos margem para vocês também opinarem sobre essa matéria. Achei que devíamos começar por uma coisa que me parece muito interessante, que é comparar o INDEV com o WebDev. Porque a maior parte de vocês já conhece o INDEV, muitos de vocês também já conhecem alguma coisa do WebDev. Tenho ideia que a maior parte de vocês conhecerá mais o INDEV que o WebDev, mas até para facilitar a vossa integração no WebDev, eu queria começar precisamente por fazer um quadro onde nós víssemos o que é que vamos encontrar de igual e o que é que vamos encontrar de diferente. O que é que no WebDev vocês vão se deparar com conceitos e com procedimentos que já viram no INDEV. Isso facilita muito. Isso é uma das grandes vantagens dessa empresa, da PC Soft, é ter um software que partilha muita coisa nas 3 plataformas. Queria começar por aqui. Depois, uma coisa muito simples, 10 minutos, 5 minutos, sites, HTML, como é que funciona o protocolo HTML, uma coisa só de introdução, sem perder muito tempo com isto aqui, mas que importa falar porque o WebDev é uma ferramenta, como vocês sabem, que serve para desenvolver sites e para desenvolver sistemas web, portanto, sistemas de informação para utilização na plataforma web. Quando eu falo de sistemas de informação, estou a pensar mais do que sites, estou a pensar em verdadeiros programas, ERPs e outros programas que funcionam em desktop, mas que se podem adaptar perfeitamente à plataforma web, nomeadamente pelo pela melhoria das tecnologias de comunicação, de fibra óptica, etc, etc. Portanto, à medida que a internet, que as comunicações vão evoluindo e vão sendo cada vez mais acessíveis em termos de preços, tornou-se possível a proliferação de software baseado na internet, software que corre nos browsers. Depois, dizer-vos o que é WebDev, portanto, as principais características. Um ponto importante, na minha opinião, que tem a ver com a configuração do ambiente de desenvolvimento, vocês terão já isto resolvido, mas há um aspecto essencial que é o WebDev não funciona isoladamente, sem ter na própria máquina de desenvolvimento, sem ter um servidor web, portanto um programa que seja web server. Genericamente há 2 só, há mais, mas os mais conhecidos, como vocês sabem, que são o IIS da Microsoft, Internet Information Service, e o Apache. Se não tivermos um desses configurado, instalado na nossa máquina de desenvolvimento, e o WebDev configurado para esses servidores HTTP, não conseguimos trabalhar com a ferramenta. Portanto, mas isso, até pela evolução do próprio WebDev, tornou-se cada vez mais fácil de se obter a própria ferramenta quando o setup de instalação do WebDev encarrega-se de detectar se existe algum servidor web já instalado na máquina e já o configurar. É extremamente simples. Quando formos entrar na parte de desenvolvimento de sites, propriamente dito, temos que falar um pouco e ver exemplos do que são sites estáticos, semidinâmicos e dinâmicos, porque o WebDev permite a criação deste tipo de sites. Do meu ponto de vista, muito virados para aqui, para os sites dinâmicos. Aqui é que está a grande utilidade do WebDev, são os sites dinâmicos. Resumidamente, um site dinâmico é um site que tem acesso a banco de dados, portanto permite inserir informação em banco de dados e exibir informação. Isso é que é um site dinâmico. Portanto, o próprio termo dinâmico refere-se a que o conteúdo do site muda em função
da interação que o usuário tem com o site, se insere, se altera, se quer ter uma consulta e depois na consulta pode filtrar uns filtros que estejam previstos na página, é essa a interação, o conteúdo da página muda, por isso é que se diz, e muda porquê? Porque a informação que lá aparece é proveniente de um banco de dados. Okay? A tecnologia Ajax é muito interessante, a PCSoft implementou a partir de uma determinada versão, que sinceramente eu não me recordo qual, 9, 10, por aí, 12, já não sei bem, no princípio não havia nada do Ajax, o Ajax é muito interessante por causa de fazer o refresh da página de uma forma muito rápida, porque só atualiza parte da página que é preciso atualizar, não tem que ir buscar todo o conteúdo da página do servidor e atualizar tudo. Entraremos então na parte da criação de projetos propriamente ditas e depois páginas, ok. Começa aqui uma das coisas que falaremos daqui a pouco, na comparação. No WebDev falaremos sempre em páginas, nunca falaremos em telas, não é? Falaremos sempre em páginas e eu tinha-me esquecido de ligar aqui o meu carregador. Assim, quando esqueço-me disso, 2 segundos apenas para fazer isso. Ora, já está. Temos que ver que tipo de páginas é que o WebDev permite criar num site. As páginas standard, que são as mais utilizadas para ter conteúdo ligeiramente semelhante ao WinDev, portanto, conteúdo do tipo grid, por exemplo, tipo grid, e outro tipo de página que possa ser do tipo form, ou grid e form, tudo na mesma página, essas eu chamaria de standard. Depois há outras páginas com outras características, por exemplo, as páginas internas têm outras características que são úteis, em certas situações são muito úteis. Temos as páginas pop-up, que também são muito interessantes, nomeadamente para dialogar com o usuário, para dar informação ao usuário, para o usuário introduzir alguma informação simples de introduzir, em vez de ser uma página normal, ser uma página pop-up. As páginas, a exemplo do que acontece também com o InDev, podem resultar de um template, faz-se uma página e transforma-se ela num template para depois harmonizar o site do ponto de vista da cor de fundo, da distribuição dos botões, etc, etc. Portanto, se ela for baseada num template, o site fica com harmonia, não ponto da palavra, portanto, com coerência, com continuada coerência. Vamos ter que ver o que é editar uma página em modo zooming, nomeadamente por causa das âncoras. Tenho que pôr aqui âncoras, depois eu vou pôr. A ancoragem nas páginas web é muito importante. Agora, temos mais pontos. Vamos entrar no código Dev Language. Dev Language é o código que nós vimos nos outros 2 módulos do WinDev. É o código, é a linguagem, digamos assim, a linguagem de programação, que é proprietária da Microsoft. Chama-se, como vocês sabem, W Language. Felizmente para todos nós, o WebDev trabalha com W Language. Trabalha com W Language, muito daquilo que nós vimos no WinDev vamos utilizar também no WebDev, tirando algumas funções que são específicas da plataforma. Portanto, a plataforma web precisa que algumas funções específicas só para a plataforma web e como é assim, a PCSoft teve que construir uma determinada função que só se usa no WebDev, não se usa no WinDev. Tem equivalências, estou-me a lembrar, quando a gente quer abrir uma tela num menu, por exemplo, ou a partir de uma página abrir outra, a gente usa no WinDev a função open, nome da tela e depois parâmetros ou não, mas é open, a função é open. No WebDev a função é page display,
não existe a função open no WebDev. Existe outra que serve, a ideia é a mesma, é abrir uma página, mas tem outro nome portanto, porque eles tiveram que fazer isso assim, né? Uma grande diferença que aqui sim dedicaremos talvez uns 2 dias, 3 dias, temos que ver com bastante atenção, porque isto é uma marca, isto é uma característica muito importante no WebDev, que não existe no InDev, que é quando nós estamos a fazer código nas nossas páginas, quer seja nas páginas, quer seja nos botões, ou, nos controles que se coloca nas páginas, nós temos sempre código do lado, na camada browser, ou seja, código que vai ser executado do lado do browser, do lado do usuário, na máquina do próprio usuário, através do browser, por isso é que se chama camada browser, e depois temos outro código que é só executado, só pode ser executado na camada server, que é código que funciona através do famoso AS, que é este AS é um servidor aplicacional, é a melhor definição que eu posso dar ao AS, que se chama, no fundo, o AS é o resumo, portanto, equivale à palavra WebDev Application Server, a palavra não, a frase. O nome desse motor, isso é um motor, chama-se WebDev Application Server. Ele é muito conhecido pela abreviatura, assim que eu queria dizer, pela abreviatura WAS. Este AS é que interpreta e executa o código da camada server. Nomeadamente, entre outras coisas, códigos que tenham a ver com acesso ao banco de dados, portanto, a fazer os inserts, os updates ou a leitura das tabelas no banco de dados. Okay? Aqui é uma coisa muito interessante, nós vamos ter que prestar muita atenção nisso. De maneira geral, não é muito complicado, porque a gente quando começa a escrever um código da camada browser na página que só funciona, não queria antecipar muito, mas pronto, sabem como é que eu sou, eu falo e depois vou dando exemplos, gosto de dar exemplos, é uma coisa rápida, enquanto ele abre, facilita por causa do seguinte, porque se eu for escrever num botão, vou abrir aqui uma página em branco, criar aqui uma página em branco, ok? Valido. E agora vou pôr aqui um botão, ok? Arrasto aqui e ponho um botão, muito bem. E agora eu vou ao código, e vou escrever aqui na camada browser, estão a ver, é eventos também, aquilo que eu muito falei no InDev, isto também trabalha por eventos, no evento clique do botão, só que o evento pode ser programado na camada, no browser ou pode ser programado para o server. Se eu fizer aqui um read seek first, que é para fazer uma pesquisa, ok? Já está como está a mostrar a vermelho, não aceita. First, não há hipótese. E a informação que aqui aparece, se nós passarmos o mouse aqui por cima, é que esta função não é possível ser executada na camada. Ora, queria-vos mostrar, depois há de aparecer noutra circunstância. Esta função não é possível funcionar no browser. Esta função tem que funcionar aqui, do lado do servidor. Portanto, isto também ajuda quando a gente está a usar uma função no browser e fica vermelha, a gente já sabe que não pode utilizar no browser, tem que utilizar na camada server. Alguns cuidados que se tem que ter, por exemplo, um edit control, reparem no seguinte, não tem camada server, a não ser aqui a inicialização. Esta inicialização enfim, se for um campo data, a gente pode pôr que a gente quer que este campo EDT text, se fosse um campo data, ele quando a página abre,
seja igual à data do dia, por exemplo. É só isso que a gente pode pôr na parte de iniciação, não pode fazer mais nada. Agora, os campos de edit têm uma pequena desvantagem, mas está feito assim é porque não podia ser feito de outra maneira. Tem uma pequena desvantagem não ter código, do lado do servidor. E portanto eu não posso num campo que seja, por exemplo, CNPJ, vamos supor CNPJ, no evento de saída do CNPJ, aqui assim, ó, control exit on focus, exit with modification, aqui, sair com modificação. Eu não posso ver, vai no meu banco de dados, ok? Ou então executa uma query, execute query, executa aqui uma query, aliás, ele nesse que está, o IntelliSense não está a funcionar aqui, execute query, está a ver, vermelho. Eu não consigo, logo aqui neste código, eu não consigo ver se o CNPJ existe ou se não existe. Agora, tem maneiras de fazer isso. Há uns truques aqui que se faz pelo meio, com local procedures, consegue-se, que não é preciso chegar cá no fim, com muitos campos, e depois o usuário clica no salvar e a página diz CNPJ não cadastrado. Não, pode-se fazer logo ali à saída. O que não pode ser é dentro dos eventos do próprio controle. Tem que ser de uma outra forma, ok? Voltando então ao nosso sumário. Os principais campos, uma coisa muito interessante, vejam, o editor do WebDev é praticamente igual ao do InDev. Facilita muito quem está numa ferramenta entrar noutra e vice-versa. Muito, muito. Porque isto é o Home Project, SCM, Creation, para eu poder fazer, para inserir qualquer coisa, tenho que ir sempre aqui ao Creation, para pegar uma combo box. Isto é, é praticamente o editor do InDev. Claro que depois algumas pequenas coisas diferem. Aqui, nesta opção, no WinDev está escrito Window, tela em inglês, aqui está escrito Pages. São pequenas coisas que modificam. Até a parte do alinhamento, portanto, isso facilita muito, 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 muito. Esses indivíduos conseguiram fazer um produto que vai evoluir cada vez mais, na minha opinião. Tem que evoluir porque eles têm que concorrer com o mercado, e conseguiram fazer um produto que facilita muito a vida, na minha opinião, aos programadores que queiram ter produtos para desktop e para web e até para mobile. Um dia que chegaremos, ou que vocês cheguem ao Endeavor Mobile, vão reparar que o próprio editor é praticamente semelhante. Portanto, a gente para ir ao código da página, faz botão direito do mouse code, estamos no código da página, portanto, muito, muito, muito parecido. Editor de análise, quer dizer, este projeto aqui não tem análise, mas para eu ir à análise é ali, editor de análise, fazer uma query, botão direito do mouse, new query, tudo igual ao InDev, ok? Portanto, e podem acreditar que vão ficar bem impressionados com o WebDev, também fruto da experiência que vocês já adquiriram no InDev. E eu vou explorar ao máximo, meus amigos, vou explorar ao máximo as diferenças, porque se eu me basear só naquilo que for semelhante, não é suficiente. Eu vou tentar naquilo que tenho que explorar ao máximo aquilo que for diferente, que é porque aí é específico, não é? É específico. Portanto, execução de códigos em botões ou em links, já acabei de falar nisso, portanto, que é executar o código na camada server, quando não é possível executar na camada browser, ter que arranjar uma forma de executar na camada server. O WebDev tem também Global Procedures, Local Procedures e classes, eu não pus aqui classes, mas também tem classes. Muito interessante que a gente pode importar uma Local Procedure do InDev, não, porque a Local Procedure, como vocês se recordam,
está amarrada sempre a uma tela. Mas a Global Procedures são arquivos físicos separados portanto, no projeto, por exemplo, o projeto do Indev. Eu posso ter uma Global Procedure no Indev, que se tiver código que seja comum, portanto, que não tenha nada de específico para o Indev, eu posso importar de um projeto que eu já tenha, posso importar uma Global Procedure, uma ou várias Global Procedures para o WebDev. Os relatórios, o editor de relatório é muito, muito semelhante, para não dizer exatamente igual, ao do Indev, com uma característica. Portanto, quando nós imprimimos na web, nós não podemos, portanto, não podemos imprimir diretamente para a nossa impressora local, da mesma forma com que se imprime no Indev, porque senão ele vai imprimir em alguma impressora do servidor onde está alojado o site. O que eu quero dizer com isso? Em geral tem que se criar ou um PDF ou abrir um report numa página separada do site, e aí sim mandar imprimir o conteúdo daquela página numa impressora que nós queremos, não é? Se fosse só mandar imprimir como tem no Indev a função ePrint Report, ele vai imprimir isso. Se o servidor tiver alguma impressora, ele vai imprimir isso na impressora que estiver lá no servidor. Não faz sentido nenhum. Queria-vos falar, na altura própria, da referenciação do site. Isto é interessante por causa dos motores de busca do Google, etc. Portanto, há uma forma de nós colocarmos código no nosso site que facilite, através de tags, que facilite que o Google apanhe o nosso código e ele seja visível nas pesquisas que o pessoal faz. Vou voltar à lista de participantes. De 15, aumentou a lista de participantes. É disto que eu gosto verdadeiramente, pessoal. Sim, senhor. Já estamos praticamente na parte final do conteúdo que eu tenho pensado em vos transmitir neste curso de nível 1 de introdução ao WebDev. Não se admirem que de repente apareça aqui um ou outro ponto a mais, a menos não vai aparecer de certeza, mas a mais que eu detecto que seja verdadeiramente necessário introduzir, portanto seja indispensável introduzir. Os últimos 2 pontos seriam como é que nós instalamos o WebDev Application Server, mesmo que seja aquela versão de 10 conexões, limitada a 10 conexões, que a PCSoft disponibiliza gratuitamente, ou então a versão full. Como é que nós instalamos isso num servidor web, que não será a nossa máquina de desenvolvimento. Aliás, o WebDev não deixa instalar o ASH numa máquina onde existe a WebDev instalado, porque o próprio WebDev traz um mini WebDev Application Server, portanto, traz um mini motor para poder, portanto, se eu estou aqui com um site, estes sites eu tive ontem por curiosidade, são exemplos que vêm com o WebDev, estive a explorar alguns. Quando eu estou a executar este site, este site só vos aparece aqui porque existe o motor WebDev Application Server também aqui na minha máquina, mas é um motor muito reduzido, com funcionalidades mais reduzidas, que foi instalado no momento em que eu fiz o setup do WebDev, que instalei o WebDev. Cá está ele. Quando começarem a ver este WD Admin,
isto é o administrador do WAS, quer dizer, aqui a gente vê que sites é que foram executados recentemente, muito importante aqui na parte do servidor da HTTP, estão a ver? Isto está aqui na versão francesa, faz mal, depois já de aparecer a versão inglesa. Servidor da HTTP, portanto, ele detectou que eu tenho aqui o Apache, não tenho o Microsoft Microsoft Internet Information Service, o IIS, não tenho ativo aqui nesta minha máquina, mas é escolher qual é o servidor e depois há aqui umas partes de diagnóstico, um botão de diagnóstico é muito importante executar, e se isto tudo tiver a verde, os nossos sites estão prontos a ser executados. Às vezes, por uma razão ou outra, que enfim, às vezes transcende o nosso conhecimento, aparece aqui vermelho, mas tem o botão corrigir ativo. Muitas vezes a gente carrega no corrigir e o WebDev encarrega-se o administrador do AGE encarrega-se de corrigir a situação. Portanto, isso a propósito de eu estar aqui a falar no ponto 15, instalação e configuração do AGE. Finalmente instalar um site, portanto, como é que a gente instala um site? Por FTP, gera um setup, transfere para o servidor e executa o setup, temos que fazer isto, não é? Agora vamos entrar um pouco em diálogo, antes de eu vos mostrar uma coisa interessante que tenho aqui para vos mostrar também. Vamos entrar um pouco em diálogo, que é assim. Nós temos um colega que eu conheço de programação, o InDev e o WebDev também, que fez uma intervenção naquele congresso que a cooperativa organizou, portanto, o WX-CON 2015. Ele é o Leonardo Villani. Ele é um indivíduo que explorou o WebDev de uma forma muito, como é que eu ia dizer, ele explorou o InDev de uma forma que pouca gente poderá explorar em termos de recursos, porque ele tinha e tem conhecimentos avançados, bastante avançados em HTML, em JavaScript, em CSS, que são tudo coisas próprias para sites, tudo áreas de conhecimento que têm a ver com funcionalidades de sites, e ele vai dar um curso no âmbito da área de intervenção da cooperativa Bulsis. Ele vai dar um curso que eu próprio terei muito gosto em frequentar. E, portanto, a mim cabe-me dar-vos uma introdução, falar daquilo que eu conheço e colocar-vos de forma a que vocês sintam que o investimento valeu a pena, é assim sempre que eu lido com as pessoas, e depois obviamente preparados para poderem frequentar a ação de formação avançada em WebDev com o Villani, porque aí sim, não tenham dúvidas que aí conseguirão fazer verdadeiras aplicações web. Não quer dizer que aqui a gente não vai fazer, a gente vai fazer aqui, já conversaremos em pormenor, a gente vai fazer aqui portanto, mais que um site, está a fazer um site dinâmico, vai fazer aqui uma aplicação, neste nosso nível 1 vamos fazer uma aplicação. Agora, há outras coisas que depois vocês vão ver como é que se consegue com o curso do Villani. Era importante eu dizer isto, no sentido que contem com uma parte introdutória. Isto não quer dizer que seja uma coisa muito básica, não é básica, não pode ser básica, porque esta ferramenta tem a sua complexidade, como também tem o InDev, portanto não dá para fazer coisas básicas aqui, tem que se ver
várias coisas, várias funcionalidades, como fazer isto, como fazer aquilo, portanto não vai ser básico, não vai ser, quer dizer, só que vai-vos possibilitar fazerem sites e aplicações em AppDev, acredito, e mais do que isso vai-vos habilitar a evoluírem depois para um nível de maior competência. Ok? Ora bem, então vamos conversar. A vossa opinião sobre aquilo que eu vos disse até agora, querem fazer sugestões? Estejam à vontade. Temos 14 participantes na sala. Jorge, boa noite. Boa noite. É o Arnaldo que está a falar, não é? Isso. Primeiramente, boa noite aí a todos os participantes. E gostei bastante da tua explanação do curso, estou bastante motivado. E eu queria sugerir um ponto que acredito que seja importante para muita gente, que eu não vejo muita informação sobre esse assunto, que seria as agendas. Se você for analisar no InDev, no WebDev, existem exemplos de agenda. Eu acredito que hoje qualquer sistema, seja ele financeiro, gerencial, de qualquer área, é necessário se fazer uma agenda. Eu tentei montar a agenda, evoluí bastante, mas eu não consegui chegar a um ponto funcional. Entendi. Ela tem tanta código da WLanguage e eu não consegui fazer ela ficar funcional. Okay. Eu gostaria de sugerir, não sei se é interesse das demais pessoas, que esse assunto fosse abordado no curso. Okay. Mas é sugestão minha, é basicamente isso. Temos vários controles aqui para ver e para mostrar e para demonstrar, ver como é que eles funcionam. Na aplicação, no site que eu já vou falar daqui a bocadinho, eu vou perguntar o que é que acham, se cabe. É bem provável que caiba bem uma agenda. É bem provável que funcione bem lá uma agenda. Ora, Organizer. Eu estou a trabalhar aqui com a versão 20 do WebDev em inglês. Eu trabalho com a versão em inglês. Às vezes eu faço uns truques, que é, vou lá ao site de versão francesa e baixo, neste caso o WebDev versão francesa, e instalo também, porque aqueles senhores não têm tempo para traduzir tudo, ou enfim, por questões de estratégia comercial. Eles têm mais exemplos na versão francesa. Pronto, a gente tem depois a dificuldade da língua, mas eu gosto de espreitar também os exemplos da versão francesa. Confesso que não sei ao certo se este me vai aparecer em inglês ou francês. Este é um site AWP. Este é um site que não é dinâmico, e por não ser dinâmico, ele não me está a deixar exibir. Ora, Tools, vamos testar aqui se existe alguma especificação para esta página. Isso pode-se fazer em diagnóstico, exatamente, em diagnóstico, e depois vou buscar o site que estava a testar, que é o WW Organizer. Não sei se ele está aqui. Organizer. Eu vou fazer aqui a verificação. Ele está-me a dizer que não consegue encontrar a pasta do diretório virtual. Eu habituei-me, pessoal, a instalar, antigamente não era assim, mas houve uma altura que passou-me na cabeça de começar a instalar essas aplicações dentro da pasta programas.
Ora, essa pasta programas, por definição do Windows, tem lá umas questões de restrições, de permissões, etc, etc. E nunca mais faço isso, porque quando é para correr os exemplos, ele pode precisar de permissões. O WebDev, o motor, cá está, o motor pode precisar de permissões de escrita, por exemplo, e o Windows pura e simplesmente diz que não há permissões para ninguém e a gente não vê o exemplo. Portanto, vamos lá ver. Organizer, WD Organizer, cá está ele, Organizer. O que se faz é, pega-se nisto, dá mais trabalho, mas fica muito mais fácil se a gente instala na raiz do C ou noutra pasta qualquer. Então eu vou aqui para outra partição, vou aqui para os meus sites, copio isto aqui, colar e agora vou abrir a partir daqui. E deixou de haver o problema. Portanto, se alguma vez realmente não vos aconselho a instalar dentro da pasta Programs ou Program Files ou arquivos, como é na versão em inglês, em português do Brasil, Windows, nomeadamente o WebDev, do WebDev e o próprio InDev, só por causa dos exemplos, mas não, só por causa dos exemplos. Então vamos lá, agora vou abrir um projeto que está aqui nesta pasta, My Sites, e é este, Organizer. É este aqui. Vamos executar, vamos ver. Temos 56 erros de compilação, se calhar não vai dar para fazer o que eu quero, mas vamos lá. Qual é a primeira página deste site? Ok, este não tem. Espera aí. E o vosso amigo enganou-se. Estou a trabalhar com o site WD, abreviatura de WinDev. Não é nada disto, pessoal. Desculpem lá. Há um organizer para WebDev. Vamos lá, rapidamente. Então é Programs, WD, abreviatura do WinDev, WB, WebDev e WM, WinDev Mobile. Quando se quer referenciar as três ferramentas da Microsoft ao mesmo tempo, a gente fala em WX. Ora, exemplos completos, WD Zoom, WD Schedule. Isto só tem um schedule, mas o schedule não deixa de ser agenda. Vamos ver o que é que eles têm aqui com o schedule. Vamos lá, copia. Copia e vamos pôr. Se repararem, aqui há uma série de exemplos, que eu estou na versão inglesa. Se eu for para a versão francesa, que também está em Programs, se bem me lembro, Programs não está, pus por outra partição, não interessa, só para terem uma noção que às vezes há há mesmo mais há mais. Bom, cá está, WebDev 20 em francês. Há mais exemplos na versão francesa. Pronto, exemplos completos, exemplos didáticos. E vamos lá então usar aquele ali do schedule. Agora sim, ele copiou, vou abrir mesmo com o WebDev. O que aconteceu foi eu tentar migrar um site de WinDev para WebDev e ele conseguiu só parcialmente, há bocado, né? Foi por isso que apareceu isso. My sites, organize, schedule. Portanto,
não vou conseguir mostrar, lamentavelmente, mas mostro numa próxima oportunidade, vou estudar o que é que eles querem fazer aqui com o schedule. No fundo é a agenda basicamente é a agenda que o Arnaldo se referia, certo? Portanto, há uma forma da gente poder trabalhar nisto, ok? Há de certeza maneiras de trabalhar. Só há a lista aqui rapidamente, a lista dos participantes outra vez. Mais questões que queiram colocar, se faz favor. Agora, projeto para construir, portanto, projeto que vai servir de trabalho prático do curso. Meu caro Adam, vamos fazer todos juntos ordens de serviço durante o curso? Bora, meu nome é pronto. Bora, é isso? Sim, vamos lá, vamos fazer. Ok. O Adam tem um projeto de ordens de serviço em WinDev que pode funcionar muito bem em WebDev também. É um projeto que não é fácil, mas também não é demasiadamente complexo. Ele já tem a análise feita, já tem a parte do WinDev muito avançada. Ele conhece bem as funcionalidades que o programa deve ter e quando nós conversamos na altura para organizarmos ou não este nível aqui de nível 1 do WebDev, o que é que vamos fazer em termos de projetos? Então a ideia que eu vos lanço é fazer esse projeto WebDev para ordens de serviços, que vamos seguir aquela metodologia de, à medida que fizermos, eu compacto, faço um zip e compacto na pasta que fica no OneDrive para vocês baixarem e acompanharem. Ok? Tudo aquilo que Essa era a minha pergunta, como será a disponibilização? Tudo aquilo que eu conheço das ordens de serviço pode ser feito em WebDev. O Sérgio Luís creio que ia falar alguma coisa. Aí você já respondeu, era como seria a disponibilidade do projeto conforme ele fosse evoluindo. Não Sim, será SCM, será OneDrive, né? Nós tivemos aquela experiência do SCM que não correu mal, mas eu penso que pode ser no OneDrive e vocês baixam e põem por cima ou vão abrindo pastas sucessivas, se quiserem guardar o que está para trás, vão abrindo várias pastas da aula 1, aula 2, mas como o projeto do dia 3 terá tudo o que teve no dia 1 e no dia 2, pronto, ele vai só sofrendo evoluções e depois ir pôr lá uns comentários se a gente alterar alguma coisa para saber porque é que se alterou. Mas eu penso que via OneDrive fica mais fácil para vocês vão lá, baixam o projeto por completo, descompactam o zip na vossa máquina e é sempre a aviar, não é? Ok. Bem, agora vou-vos lançar um desafio. Eu vou-vos lançar um desafio, pessoal. Vamos embora. Não preparei nenhuma coisa assim muito tipo, como é que eu ia dizer, no próprio WinDev, fazer assim umas coisas. Não deu para fazer, mas também não precisava. Vamos lá. O que é que vocês acham que no WinDev, vamos abrir aqui uma coluna grande, pronto, tem aqui uma coluna, e aqui vou abrir outra para o WinDev, não, tem que ser duas, espera aí, sim ou não, vai ser assim, ó. Então aqui é WinDev, WinDev, e agora aqui o WebDev. Portanto, interação entre nós, entre eu e vocês, pessoal, é assim que eu gosto. WebDev, vamos lá. E agora aqui eu vou pôr tópicos, temas, assuntos, vamos pôr, descrição, pronto, ok,
porque isto aqui vai entrar várias coisas. Muito bem, vamos lá ver uma coisa, pessoal. Olá. Agora, aqui vai ser para o ser, vai ser para, aqui vai ser para igual, ok? Diferentes. Espera aí, como é que eu quero fazer isto? WinDev, WebDev, WinDev, WebDev. Como é que eu quero fazer isto? Isto basta só fazer assim, né, pessoal? Para que é que está a complicar? Então. Pronto, igual ou diferente. E a gente vai marcando, perdão, a gente vai marcando aqui se é igual ou se é diferente. E vamos testando e vocês já vão vendo e eu vou passar isso para documento como deve ser, está bem? Vamos lá. Ok, começo por análise. A análise que se faz num projeto. O que é que vocês acham? É igual no WinDev ou no WebDev? Idêntico. Ok, vou começar de baixo para cima. Depende do som também, mas vocês devem ter todos sons bem. Villani, igual ou diferente? Passa ao seguinte, Tom Silva, igual ou diferente a análise? Uma análise que existe num projeto WinDev pode ser usada num projeto WebDev? É igual. Igual, ok, perfeito. Agora, tela. Tela, o nome, portanto, eu quero dizer, o nome, o conceito de tela, o nome que se dá a uma tela no InDev, é igual ou diferente? Pessoal, a gente pode usar uma tela no WebDev? Não, é diferente. Ok, como é que chama? A mesma tela não, mas depende se está construindo tudo em MVP, né? MVP, ok. É a questão. Mas diga uma coisa, Tom. Como é que você chama uma tela no WebDev? A tela em si não, mas você consegue trazer quase toda a programação da tela por MVP. É né? verdade, é verdade. Tem toda a razão. Agora, eu não posso nunca no WebDev dizer abre uma tela. Eu digo, é OpenPage. Eu digo a página, certo? Isso, A página. tá certo. Ok. Muito bem. Uma query. E eu estou só saltando, a gente vai pôr várias coisas aqui. Uma query que eu uso no InDev, se a análise for igual, posso usar no WebDev? Posso ou não posso? Sim. Ok, perfeito. Um botão. Eu tenho um botão, agora vou-vos pregar uma partida, vocês vão ver. Eu tenho um botão que está lá escrito, o botão é para sair da tela ou para sair da página. A funcionalidade do botão é sair, só sair. Eu posso usar no InDev e no WebDev ou não. O código que eu pus no botão. Comando diferente. É diferente. É só por causa do close que não existe. Não existe o close em WebDev, existe outra função, pode ser usada a Page Display também. E deixem-me cá só dar aqui um saltinho ao editor, porque a partida que eu vos queria pregar, que era assim, eu tenho aqui um botão no WebDev, vocês acham que eu posso pôr aqui uma ação pré-definida como existe no InDev, ou seja, no InDev a gente pode pôr ações pré-definidas, nomeadamente se fechar a página. Ok, não há, pessoal. No WebDev não existe a possibilidade de, ao contrário do InDev, dizer este botão é para fechar a página. E a gente põe numa ação pré-definida e já está. Como não existe isso no WebDev, não dá para pois é. Não senhor, não senhor, não estou vendo aqui fechar a página, não senhor.
Então o botão para fechar a página não dá para ser igual, exatamente igual. Ok. Mais coisas, pessoal. Uma grid simples, uma grid muito simples, com colunas e linhas e colunas, só a grid. É igual ou não? É igual. Uma grid. É igual. Repete a pergunta, por favor. Uma grid, portanto, não me refiro ao código, mas isto que aqui temos, uma grid, construirmos uma grid assim, que pode ser com uma query ou não, pode ser, portanto, estas grids são iguais no InDev ou no WebDev ou não? São bem parecidas. Bem parecidas, Tom, tem toda a razão. Diferença que você encontra, portanto, é porque na arquitetura elas são muito semelhantes, tem um nome, depois tem colunas, as colunas têm um caption, portanto, tem tipos de dados, o que é que eu vou pôr aqui? Um texto, um numérico, uma data, ok? Como é que eu quero formatar a minha data? Quero formatar assim, como é que eu quero centrar ela? Quero centrar ela por aqui, posso alinhar à esquerda, pode ser redonda. Há aqui muitas coisas que são semelhantes ao InDev. Só que o que difere fundamentalmente é ser ou não uma grid do tipo Ajax ou Classic. Porque as grids do tipo Classic obrigam a ter, não podem exibir todos os dados de uma vez só, e em geral, deixa eu ver aqui uma coisa, não é esse aqui, grid, se eu fizer Classic, ele não me está a fazer agora, não interessa, obriga a, em geral, ter aqui uma coisa que é própria do InDev, do WebDev, que é aqueles numeradores de páginas, 1, 2, 3, 4, 5. Quando é Ajax, não é preciso nada disso. Portanto, é a única diferença que existe. Ou seja, no InDev não há páginas, não há tecnologia Ajax, ok? Agora, uma curiosidade, pessoal, uma curiosidade. Ok, um pager existe no InDev também ou só existe no WebDev? Deixem-me só, perdão, deixem-me só mostrar que é um pager. Era aquilo que eu estava falando. Portanto, esse pager serve para numerar. Vocês acham que existe no InDev também? Não existe. Portanto, é diferente. Só existe mesmo aqui no InDev. Portanto, temos que considerar como sendo diferente, ok? É um controle específico para WebDev. A função dele seria similar ao PGDAO? A função dele seria semelhante ao A um PGDAO, aqueles tabs que tem lá, a página 1, página 2, página 3, que tem no InDev? Tal e qual. O propósito é o mesmo, porém o comportamento é outro? O propósito é o mesmo, só que aqui no WebDev é automatizado para grids que não sejam Ajax. Portanto, você quando alimenta uma grid, ele vai colocar aqui automaticamente o número de páginas que você tem. Para pessoas analfabetas que nem eu, a gente vai saber o que é Ajax e quando não é Ajax? Eu não conheço isso, isso para mim é um termo... Certo, ok. Eu não sei ainda especificar. Quando você fala assim, será em Ajax, não será em Ajax, eu não sei a diferenciação desse termo. Se fosse possível você esclarecer para os analfabetos que nem eu agradeceria. Certíssimo. Vamos já dar aqui um pequeno exemplo muito interessante da Ajax, que é assim. Você veja uma coisa. Aqui um site de exemplo. Faz-me lembrar, Tom precisou de fazer uma coisa de assim... Não foi, Tom. Você fez uma coisa assim parecida. Ok.
Eu tenho aqui uma camisa. Faz conta que isto é um site para comprar camisas ou para encomendar camisas. Então, eu posso escolher este tipo de camisa aqui. Eu estou a trabalhar no modo Ajax. E, portanto, ou então outra aqui. Pronto. E agora eu vou andando para trás, por exemplo. Está a ver? Ó, veja como é que a página... o que é que está a acontecer com a página, Sérgio Luís? Só esta parte é que está a mudar. Há aqui um acesso ao banco de dados, que são imagens que estão no banco de dados, há um acesso e há um refresh, há uma atualização da página apenas nesta zona, porque estamos a trabalhar com Ajax, e para trabalhar com Ajax a gente usa certas funções específicas do Ajax. Quando a gente faz o tratamento tradicional, o que acontece é, quando eu vou aceder ao banco de dados e escolhi aqui outro tipo de camisa, veja, ele atualizou toda a página. Vou fazer assim para ver se vocês têm noção, embora isto é muito rápido, porque esta página também não tem conteúdo nenhum, mas vocês estão a reparar que ele atualiza a página desde lá de cima até cá em baixo, embora haja aqui conteúdo que não mudou, não é? Essa é a grande diferença do Ajax. Portanto, o Ajax é, utilizando funções próprias do Ajax, permite que só uma parte da página, tornando o uso mais rápido, né? muito mais rápido, exatamente, porque quando se faz código do lado do servidor, nós podemos, por defeito o Ajax está desativado, mas nós podemos ativar o Ajax quando ele é possível, e aqui é que a gente tem que ver alguns conceitos essenciais, quando é que se pode ou não se pode utilizar Ajax. Mas em geral, tudo quando tem a ver com acesso ao banco de dados, porque aqui ele, na realidade ele não está a aceder a um banco de dados, mas ele alimenta esta combo, certeza que alimenta essa combo, cá está, alimentar os combos, ele vai buscar isso a um banco de dados, não provavelmente a um banco de dados, mas vai buscar uma pasta, é quase a mesma coisa, tem aqui uma pasta de imagens e ele adiciona as imagens, o nome da imagem, adiciona ali à combo, e portanto, quando a gente mexe na combo, ele substitui aquilo ali, não é? Tem um exemplo só assim rapidamente, tem um exemplo, não sei se no site inglês, creio que também tem, mas no site francês tem aqui uma coisa muito engraçada, que é pessoal, produtos, web dev, depois quando fala em Ajax, ora ele fala em Ajax e diz o seguinte, deixa-me cá procurar aqui Ajax, mostra aqui uma coisa que tem a ver com um exemplo da Ajax. Este é mais ou menos o que a gente viu. Ok, por exemplo aqui, vocês vejam, tem aqui um mapa, está a mostrar a França, pois com certeza, mas eu vou buscar aqui o Brasil, com Ajax. Buscar aqui o Brasil. Brasil, Le Brasil. Agora vão reparar aqui nesta imagem. Põe. Só esta parte da página é que foi atualizada. Só esta página. Se eu agora mudasse para o Canadá sem Ajax, vejam o que é que vai acontecer à página toda. Estão a ver? Não? Demora um bocadinho mais. Portanto, basicamente a tecnologia Ajax foi feita para otimizar o desempenho do Eu estou satisfeito, ficou claro. Matos, não só isso, como, por exemplo, ao recarregar uma página, se a gente tivesse um código manual,
eu ia ter que mandar para ela lá todas essas informações marcadas, né? Todas essas informações de combo box e lista, que é, por exemplo, se eu tivesse marcado alguma dessas informações, quando eu recarrego, eu tenho que mandar para ele posicionar no lugar. Quando eu faço com o Ajax, eu não preciso disso, certo? Certíssimo, sem dúvida. Ou seja, se a gente tivesse aqui, eu escolhi aqui um país, e eu tivesse eu tenho aqui, portanto eu mudei de página, e agora voltei atrás, está a ver, está a Coreia do Sul lá selecionada, aquilo que eu deixei, portanto ele não precisou de recarregar tudo, certo? Também aquilo. Porém, no mapa não atualizou, né? No mapa deixou o Canadá. Deixa-me ver Coreia, Gâmbia. Ok, Gâmbia está aqui. Se eu mudar para aqui, e agora voltar atrás, ou retroceder. Não, por acaso não atualizou. Não atualizou. Mas o que eu quis dizer não é isso, na Não era verdade. isso, é que eu não precisa de recarregar todo o tu código. não precisa, por exemplo, se eu escolhi Gâmbia ali, né? Se eu escolhi Gâmbia e se eu fosse num código manual, se eu escolhi Gâmbia não que é o Ajax, o outro, né? Nesse aí. Certo. Angola, por exemplo, quando você para que ele fique Angola ali, embaixo do lugar onde você escolheu, você tem que mandar isso para a página. Sim. No Ajax, não, no Ajax você só faz o pedaço que precisa. Exatamente, é verdade. Se eu tivesse 100 campos ali dentro, eu ia ter que guardar todas essas informações quando recarregasse a página e depois colocar elas dentro de cada seu lugar, assim por diante, e aí o Ajax permite só um pedaço, não precisa ficar guardando essas informações. Certíssimo. É exatamente isso. Ajax nos combos, a gente já viu um exemplo completo nas listas. As listas vai mudando. Também é tudo a ver com país e depois uma imagem, a mudança da imagem. Nos links, os links, selecionar o link Brasil. Nome, primeira letra de um país. País, mapa Portugal, então. Tem Portugal aqui. Aveca Ajax. Rapidinho, pronto. E cadê? Lá está o Portugalzinho aqui. O retângulo à beira-mar plantado. Opiniões de síntese para hoje, porque amanhã começamos a trabalhar. Comentário, um retângulo à beira-mar plantado. Gostou desse comentário? É assim que se chama aqui em Portugal, em termos históricos e tal. Mas para quem gosta mais de outros países estrangeiros, provavelmente Portugal, mas é um retângulo à beira-mar plantado. Quem gosta de outros países é porque não gosta do bacalhau. Sim, come-se bom bacalhau em Portugal, felizmente. Já houve mais pessoas de Portugal, portanto, pessoas que trabalhassem na indústria, na atividade de pesca de bacalhau, seja que fossem portugueses. Hoje em dia isso é mais dominado pela Noruega, Islândia, etc., países lá do norte, mas mesmo assim em Portugal ainda continua a haver bom bacalhau, felizmente. Comentários finais. Amanhã começamos a trabalhar. Vou disponibilizar o sumário para ele constar o sumário, portanto, que vos mostrei aqui. Vou disponibilizar ao Jorge Bastos para ele fazer o favor de colocar no site da cooperativa e amanhã vamos começar a trabalhar na base da portanto, como eu vos disse no princípio, na base da apostila, ou seja, não vamos ler apostilas, quer dizer, agora também não vamos passar do 8 para 80, não é? Tem que ter uma apostila que tenha síntese, tenha conceitos daquilo que eu vou falar na aula. E depois vamos ver exemplos práticos. Provavelmente amanhã, como se lembram das outras oportunidades que conversamos,
De repente amanhã eu já faço a criação de um projeto, quer dizer, não quer dizer, não, passar para a página 7, para o ponto 7 não quer dizer que eu esqueça tudo isso, mas criando um projeto eu de repente abordo todos estes conceitos que está aqui e depois outros merecerão mais atenção em especial, ok? Agradeço a vossa presença, tivemos muita gente na sala de hoje, na sala de aula hoje, conto com vocês sempre, estou aqui sempre no meu Skype, quem não tiver é só fazer o favor de pedir de uma forma ou de outra o meu contacto e estou sempre aqui disponível para vos esclarecer alguma coisa, tá bom? E faço muita questão que isto seja uma experiência proveitosa para vocês, que seja um investimento que vos traga retorno. Assim é que vale a pena a gente trabalhar mutuamente, em parceria, portanto, assim é que vale a pena evoluir. Esta ferramenta é muito boa, na minha opinião, muito, muito, muito boa. Ele não faz sites fantásticos, não pode fazer, porque ela não está vocacionada para isso, mas faz sites em termos de consulta a bancos de dados e a inserção de bancos de dados com, espera aí que eu já vos vou dizer aqui uma coisa, só para acabar, já não está. Não, está aqui o Excel. Então vamos lá ver uma coisa. E o Hyperfile SQL é igual, é igual no Indev ou há alguma diferença? Banco de dados de PCSoft, Hyperfile SQL, é igual ou é diferente do Indev? Idêntico. É idêntico, sim senhor, é o mesmo banco de dados. Todas as funções de DB Language que comecem por H são funções específicas para banco de dados, começam por H, são usadas no Indev ou no WebDev. São exatamente as mesmas. Ok. Estou escutando. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Queria só tirar uma dúvida. Primeiro, assim, bacana aí a explanação do curso, acho que vai ser muito bom. Acho que uma introdução bacana mesmo, que vai dar um start na turma para começar a mexer com o WebDev, principalmente quem está bem no início. Ok. Uma dúvida que eu estou aqui, quero tentar acompanhar um pouco desse conteúdo que você está passando para o pessoal, que assim eu posso adaptar alguma coisa para ficar mais proveitoso lá no curso avançado. Certo. O banco que você vai utilizar vai ser o quê? Hyperfile? Eu ainda no Indev ainda não cheguei ao ponto de explorar SQL Server, MySQL ou PostgreSQL, por exemplo. E portanto vai ser Hyperfile SQL. É impossível para si ou não? Não deve ser. Não entendi, eu não consegui entender a pergunta. Portanto, para si não é completamente impossível que eu possa usar Hyperfile SQL e você no mesmo projeto ou noutro, portanto, continuar a usar Hyperfile SQL. Eu estava com a ideia de usar o SQL devido a alguns recursos que eu quero colocar mais para o final. Muito bem. Eu não cheguei a aplicar nada em Hyperfile ainda. Ok. Mas eu pretendo utilizar aí algumas histórias possíveis. Fazer uma integração aí com jQuery, com alguns user interfaces aí. Eu não sei se no Hyperfile eu vou conseguir preparar a tempo, mas eu vou dar uma analisada nisso já. Ok, qualquer coisa, Vilani, a gente tenta encontrar uma coisa mais ou menos equivalente no Hyperfile SQL. Talvez se consiga, né? Talvez o Hyperfile SQL também já tem o que eles chamam de queries armazenadas, que não são propriamente store procedures, né? Mas eles já têm, e eu tentarei na medida do possível também explorar, porque também não sei, eu estou muito habituado também a trabalhar com SQL Server, como você especialmente sabe, os outros também já anunciei isso, mas o
que eu não souber de Hyperfile SQL para equivalente, eu tentarei procurar e tentarei dar uma ajuda. Esteja à vontade quanto a isso, a gente vai trocando, como sempre, trocando as mensagens no Skype. Ah, legal. Eu até cheguei a utilizar já para algumas coisas, mas assim que eu coloquei em prática mesmo a aplicação, eu acabei optando pelo SQL mesmo. Mas eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa assim, sem problema. O que o Villani, só para reforçar um pouco o ponto de vista dele, o que o Villani está a referir-se é para desempenho de sites com muitos acessos, sites para comércio eletrónico e outras coisas que tais, um banco de dados relacional no verdadeiro sentido da palavra. Não estou dizendo que o Hyperfile SQL não é um bom banco, mas estou só dizendo que para sites com bons servidores, bancos de dados relacionais como o SQL Server da Microsoft ou, por exemplo, o MySQL. Porque que o MySQL tem, agora não consegui ir lá porque não sei onde é que está esse link, mas qualquer dia procuro para mostrar para vocês uma das últimas portanto, avaliações que foi feito ao mercado, pronto, qual é a percentagem, e o MySQL continua a ter uma percentagem muito grande, precisamente por causa do mercado, por causa dos servidores web. O MySQL é muito bom na web, né? Portanto, agora, para soluções de médio porte, o Hyperfile responde e integra-se bem com o WebDev. Mas posso aproveitar e fazer mais uma pergunta aí para a turma? Diga, Villani. Da turma que tá no curso aí, como é que eles são familiarizados já com SQL Server? Todo mundo tem essa configuração? Como é que está isso? Não vou responder por todos, vou só dizer, alguns estão familiarizados, outros não. Por aquilo que eu conheço, né? Mas agora... Eu prefiro Hyperfile. Devido à facilidade que vai ter para mobile, a gente vai precisar integrar uma plataforma desk, web e mobile. E usando o mobile seria melhor para integração, efeito de replicação. Até onde eu vi e estudei, a gente teria mais facilidade de aprendizado do que se pegasse direto para SQL Server. Já que vão ter que fazer procedures e tags para adequação do banco de dados. Isso no banco de dados padrão da ferramenta, ele já faz de forma automática. Minha opinião. Nesse ponto em relação à adaptação do banco, esse acho que não seria bem o problema. Na verdade, assim, é mais porque para a gente ver a maneira de perder menos tempo, né? O fato da integração com o mobile e o web, na verdade, dos projetos que nós fizemos aqui, o desempenho melhor foi com o SQL Server, até agora, né, que nós tivemos com Reserved. O fato da conexão ser nativa, ser mais fácil a conexão, é bacana. Nós partimos por esse princípio aí no começo, devido a essa vantagem, mas eu confesso que nós nos arrependemos um pouco no primeiro projeto, que nós tivemos bastante problema, principalmente desempenho. E o desempenho hoje, por exemplo, que a gente tem com o Reserved é bem melhor que o acesso direto. Mas é claro que, né, também foi nos primeiros projetos, nós aprendemos bastante depois disso, tem maneira de otimizar mesmo com o Hyperfile, mas é bacana. Eu estou mais assim perguntando para a gente perder menos tempo, né? Então, eu quero fazer alguma coisa que fique mais fácil para todo mundo, mas de repente também pode ser uma oportunidade para vocês verem, né, de fato, aí, trabalhar de fato com outro método, né? Vocês poderiam até fazer um comparativo na hora de aplicar isso mesmo na produção ou nos projetos de vocês. Mas vamos ver certinho isso, sim, analisar como que vai ficar melhor para vocês. Ok, perfeitamente.
Ora, em francês, agora francês. Query. Não sei porque é que eu vim fazer, porque é que eu vim fazer ao francês, mas está bem. English, query, store, não sei se eu consigo encontrar com query. Storage, não sei se é assim que eles designam isso. Query storage. Mas, store procedures and queries. Há algumas queries nós podemos fazer e guardar no servidor Hyperfile SQL, sabe? Algumas, não sei se todas, tem uma maneira de... Eu nunca explorei isto aqui no curso, que os 2 níveis. Ilane, a dificuldade que você teve com a Hyperfile SQL já foi na versão 20 ou em versões anteriores? Foi na versão 19. Na versão 19 nós tivemos. Na 20, na verdade agora na 20 nós já tiramos dos nossos projetos, né? Na verdade só os que tem feito que a gente está dando continuidade, mas os projetos novos e até quando nós temos oportunidade aqui de tempo, a gente está adequando para tirar tudo do Hyperfile, na verdade, né? Na verdade, nós optamos por não trabalhar com Hyperfile mais, porque nós temos clientes pequenos que não tem infraestrutura bacana, sabe? E muitas vezes a gente sabe que isso é um requisito que é obrigatório, né? Uma infraestrutura mínima, mas infelizmente acontece, a gente tem ainda alguns pequenos clientes que não têm essa infraestrutura e nós tivemos problemas com o Hyperfile que nós nunca tivemos com outros bancos fracos, por exemplo, como Axis e SQL. Então, assim, eu achei ele muito frágil. Um exemplo, só para servir de exemplo, por exemplo, nós temos um aplicativo que ele transmite os recebimentos do aparelho celular para o servidorzinho lá, Windows, o Hyperfile. Uma queda no Wi-Fi corrompeu a tabela. Isso aconteceu por 2 vezes. Uma queda de energia, ele corrompe o banco de dados. E um detalhe que foi, assim, que chamou muito na atenção, nós ficamos preocupados, ele acontece, por exemplo, nesses problemas de queda de energia, que eu sei que não é que é do banco de dados o problema, né? É o Windows mesmo que tem esse problema, mas eu achei ele muito frágil, muito frágil. O Axis, que é um banco bem simples, bem fraco, nós nunca tivemos problemas nesse mesmo cliente, né? E uma simples queda do Wi-Fi, ele corrompeu uma tabela que nem foi possível reparar. A sorte que era uma tabela temporária que não afetou nada, né? Não deu muito transtorno por conta disso. Mas essa tabela em particular que corrompeu e o próprio centro de controle do Hyperfile não conseguiu reparar, isso para nós foi muito preocupante, né? Porque a gente fica pensando, se fosse com uma tabela mais importante, de repente faltando... Já na 20, Vilani? Hã? Já na 20? Na 19. Ô, Vilani, é o Jamir, tudo bem? Ô, Jamir, tudo bem? Deixa eu te falar, eu não sei se você fez o curso do Barros, né? Não. Mas assim, no curso, ele... Assim, desculpa interromper. Pedroso, né? Pedroso, não é? Pedroso, Jamir. Desculpa, é o Pedroso. Então, o que ele falou, né, a questão de reparar banco de dados, tem lá o Hyperfile, lá o Control Center, né? Sim. Às vezes você consegue lá, às vezes corrompe só questão de índice, né? Mas é muito seguro. Tanto é que quando você usa mobile, está verificando em campo e que não tem energia, ele grava também no banco lá e a hora que ele pega a conexão, ele já atualiza as tabelas todo dia no servidor. Agora, o servidor, ele tem que ter ele tem que estar com no break, tudo bonitinho, né? Então, a parte de montagem do servidor não é complicada, que a gente estava olhando aqui, e eu trabalho com MySQL e eu estou pensando seriamente em passar para o Hyperfile. Hyperfile, a quantidade de gerenciamento de dados... Cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a nota que você daria ao desempenho do MySQL que você usa?
Que problema você teria no MySQL, já que você quer sair dele? Não tem problema nenhum com o MySQL. Eu gosto mais dele. O único problema que eu não consegui aqui foi fazer a conexão do, Do acesso nativo? o do WebDev. O MySQL é porque eu também não tinha o drive do MySQL. Eu sei que o drive, você tem que comprar um drive de conexão, tem que comprar direto da PC Software, né? Para MySQL é gratuito, Jamir. Ah, é? Não sabia. Para mim tinha que pagar. Então, às vezes também é questão só de instalar, mas aí, como eu estava tendo dificuldade de fazer essa conexão, né? Eu resolvi continuar com o Hyperfile, né? Justamente porque o curso do Pedroso foi, assim, bem esclarecedor, né? Então, às vezes, seria interessante você, né, pegar o curso também, dar uma olhada. Mas, assim, ele tem também a segurança dele, né? Apesar de ser muito mais fácil você fazer um backup, você copia aquelas tabelas ali, tá feito o backup, né? Você sabe onde estão as tabelas, né? E no MySQL, no SQL Server, você tem que entrar no ambiente, né? Para fazer o backup através deles, né? É isso. Sim, Não sei se eu posso ajudar nisso aí, mas assim, tem umas questões de segurança, viu? Sim, Jamil, até assim, essa observação em relação ao servidor, sim, eu também concordo mesmo. Isso não é algo que deveria ser opcional, né? Isso para o cliente ele tem que ser um requisito obrigatório. Mas assim, a questão é, por exemplo, tem um pequeno cliente, ele na verdade, assim, ele em relação a desempenho, não tem queixa nenhuma do Hyperfile, sabe? Ele tem um bom desempenho, acho que para aplicativos pequenos ele manda bem, mais simples instalação, configuração de backup, essas coisas e tudo. Nós temos um pequeno cliente, por exemplo, acho que o banco de dados está hoje em torno de 250 megas, mais ou menos. E é uma eternidade para fazer um backup, sabe? Para restaurar um backup é outra eternidade. E são coisinhas que, assim, eu achei que deveria ser mais simples, sabe? Mais fácil. Mas, assim, é uma coisa, que nem eu disse, né? É uma coisa particular nossa. Nós entramos mesmo de cabeça nele no começo e até optamos por usar ele mesmo. Mas, na prática mesmo, na produção, assim, ele deixou um pouco a desejar para nós. Ele tem muitos pontos, olhando por recursos, né? Ele tem muitos recursos que são fantásticos. A aplicação dele é muito fácil. Esses suportes à história de procedures, eu já fiz bastante coisa. Usando triggers, gatilhos, dá para fazer muita coisa bacana nele mesmo. Eu gostei muito. No início, fiquei, vamos dizer assim, apaixonado por ele, né? Mas na produção mesmo, eu não achei ele isso tudo que foi vendido, sabe? Eu acho que que é vendido, ele de fato, ele não é 100% essa maravilha toda, sabe? Então, assim, questão de segurança, nós resolvemos manter o SQL Server, que nós achamos bem mais seguro em relação a esse tipo. O exemplo que eu dei de corromper não foi só com queda de energia, tá? Teve, inclusive, durante a transmissão de registros, que corrompeu uma tabela, na verdade, nós nem identificamos o motivo. O que pareceu foi que deu uma queda no Wi-Fi, sabe? Mas algumas coisinhas assim que nós nunca tivemos esse problema, né? Por isso que eu fiquei preocupado, na verdade. E eu achava muito difícil trabalhar com o SQL Server e o mobile, né? Porque nós não tínhamos conhecimento na época. Mas hoje eu confesso que trabalhar com Reserved, o desempenho é melhor que a conexão nativa do Hyperfile. E em relação à segurança, a gente faz o que quer no banco de dados, né? Então, assim, hoje nós temos assim mais segurança trabalhando dessa forma. Mas sei lá, talvez a gente, não sei, eu acho difícil hoje para nós, né, pelo que nós passamos aí com o Hyperfile, talvez até realmente por um pouco de falta de conhecimento, a gente arriscar de novo trabalhar com ele. Para aplicativos pequenos eu acho bacana, não vejo muito problema. Mas assim, se eu fosse trabalhar, investir num projeto de médio porte, para grande porte, eu não investiria nele. Assim, da minha opinião, pela minha experiência, não é muita a minha experiência, tá? Vou deixar bem claro, não é muita, mas é pouca experiência que a gente tem com ele, nós ficamos muito preocupados em relação a isso. Estava aqui a tentar fazer uma coisinha muito simples em termos de diagrama para vos dizer
como vocês sabem, num ambiente web, nós temos um servidor em algum sítio na internet, mesmo que seja nas nossas instalações, o protocolo HTTP funciona via internet, né? Portanto, quando eu ponho aqui cloud, eu quero dizer é internet. E, portanto, as comunicações entre as máquinas, as aplicações, está o browser a correr, via internet até ao banco de dados, não é exatamente a mesma coisa que numa aplicação desktop, ou mesmo client-server com um servidor de banco de dados, mesmo que seja o Hyperfile SQL, na cloud, mas com o protocolo TCP/IP. Portanto, o HTTP tem essas particularidades de às vezes a comunicação não ser tão imediata e, portanto, o banco de dados não ser de imediato atualizado, as transações não serem executadas como deve ser, nomeadamente isto a propósito, por exemplo, do Vilana me falar nas questões do Wi-Fi, não é? Portanto, aqui poderá residir uma diferença que terá que se ter em conta, nomeadamente também para usar uma palavra que o Vilani usou, que é a infraestrutura, não é? Portanto, a infraestrutura aqui de servidor às vezes pesa num ambiente de internet, não é? Servidor e comunicações fiáveis. Já no ambiente de desktop, nomeadamente para rede local, a gente está ali a trabalhar em rede local a 100 megabits ou mais, e as coisas podem ser um bocadinho facilitadas pelo ambiente com que a gente está a trabalhar, não é? Mas eu acredito que a minha ideia é realmente um banco de dados relacional na web, tem outro desempenho. Mas eu acredito, tendo em conta que as pessoas também ainda estão muito familiarizadas e inseridas no Hyperfile SQL, porque se trata do banco de dados nativo da PCSoft, e por ser banco de dados nativo ele está muito bem integrado com as três ferramentas, nomeadamente o MinDev e também o próprio WebDev. Eu penso que eles precisam, quando começaram a trabalhar com o InDev, o banco de dados escolhido e por mim próprio sugerido foi o InDev. A evolução pode caminhar no sentido de chegarem à conclusão que, nomeadamente quem tem experiência com outros bancos de dados, que para certas aplicações, para certas dimensões, seja aconselhável trabalhar com outro tipo de banco de dados. Mas é tudo uma questão de fazerem experiências. O que eu sei também é que o Hyperfile SQL ele tem evoluído bastante nas últimas versões, em termos de recursos. Eu sou do tempo que realmente tinha muitos problemas na corrupção de índices, né? Felizmente nunca tive nenhum desastre de perder muitos dados, mas os índices de vez em quando eu tinha que correr. Mas isso estamos a falar da versão 5.5, das versões de há 20 anos atrás e 15 anos atrás. O Hyperfile também... Esse programinha de fluxograma que você está usando é legal, viu? Chama-se, eu gosto disso, eu vou pôr aqui o link, chama-se Draw, isso faz aqui uns diagramas engraçados, Draw. Gratuito? Você faz isso na net, online, e você pode exportar para PDF e pode guardar na sua máquina. Vou pôr aqui no chat. Vou pôr aqui, vou pôr no chat da reunião, ora, Skype, Skype. Matos, o Hyperfile pode pôr em Linux? Sim, o Hyperfile você pode instalar em Linux e o próprio WebDev Application Server, o tal motor, tem uma versão para Linux, tem sim senhor, tem.
Se me perguntar se eu já instalei, eu nunca precisei de instalar, mas tem sim senhor, tem para trabalhar em Linux, tem sim senhor. No WebDev eu consigo colocar no Linux também, né? Consegue sim senhor. O WAS, o Web Dev Application Server, tem uma versão para Linux. Está aqui no chat, daqui a bocado pode desaparecer, mas é o Drawi, Sérgio Luís. Ô, Matheus, outra pergunta também. Eu posso fazer em Hyperfile, depois meu cliente tem PostgRE e eu tenho que colocar em PostgRE. Dá para colocar? Fazer essa Dá, é uma... Se uma pergunta, verifica aí a altura do microfone, que às vezes, por exemplo, eu aqui não estou escutando. O que o Nigri perguntou foi se ele fizer nesse caso no WebDev, fizer um site para Hyperfile SQL, ele depois consegue correr esse site em PostgRE, que tem uma versão para Linux, por exemplo, né? Consegue sim, Nigri, consegue, se você não usar coisas que sejam muito específicas do Hyperfile SQL. O que é que possam ser coisas muito específicas do Hyperfile SQL? Muito poucas, mas a gente pode encontrar algumas, tipos de campos, mas se você conseguir, eu refiro a tipos de campos, mas você... sabe, o acesso nativo, o driver de acesso nativo, que como para o MySQL e também para o PostgRE é gratuito, baixa-se lá do site e instala-se, funciona como um interface, entre o programa e o banco de dados. Portanto, como você no Hyperfile, você usa funções começadas por H, tipo H-add ou H-modify, essas funções não existem no PostgRE, como você sabe, nem no MySQL. Mas o que o acesso nativo faz? Recebe a função, converte para código SQL, leva para o banco, recebe os dados e devolve para o programa ou para o site. Se a pessoa que estiver a fazer o programa não fizer rotinas muito longas, com muitos loops pelo meio, se por exemplo recorrer mais a queries do que propriamente a funções de wait seek, why, not and found, recorrer às queries. As queries são boas no InDev também porque depois você executa no WebDev, portanto as queries são boas para trabalhar com Hyperfile SQL, porque depois você muda de banco, o que está escrito na query é código SQL e portanto é código que é mais ou menos standardizado. Consegue. É só preciso, em alguns casos muito raros, a gente ter a certeza se aquilo que está fazendo em Hyperfile é compatível com um outro banco de dados. A forma de armazenar as imagens, por exemplo, coisas assim muito específicas que se pode fazer um levantamento, mas não são muito exaustivas, não. As diferenças não são muito exaustivas. Então tenta no curso falar, isso daqui só serve para Hyperfile. Sim. Porque aí a gente muda o comando, já deixa pronto, porque se o cliente já não, eu quero PostgRE, eu quero SQL Server, eu quero MySQL. Pronto, nossa aplicação já está pronta para qualquer um. Você como profissional experiente, você sabe, portanto, você já está a pensar, digamos que o cliente pode já ter uma infraestrutura, porque já tem um outro programa, já tem um ERP, já tem outra coisa qualquer, já tem servidor e tem lá um banco de dados.
e pelo desempenho, pela experiência, pela fiabilidade, ele sabe que esse banco de dados é bom. E, portanto, você terá mais facilidade em vender o seu produto se o seu produto tiver a possibilidade de trabalhar com o banco de dados que o cliente prefere. Também nisso a PCSoft foi uma empresa muito inteligente, porque eles têm lá o banco de dados Hyperfile SQL, que é deles, que é proprietário, que eles desenvolveram, mas garantiram com esta possibilidade dos acessos nativos, nomeadamente com os acessos nativos, garantiram a possibilidade, não só acessos nativos, mas também com os acessos nativos, garantiram a possibilidade de outros programadores que queiram trabalhar com MySQL ou só com PostgreSQL possam pegar na ferramenta PCSoft e usar nesse banco de dados. Isso alargou muito o mercado deles, muito mesmo. Eu concordo. E tem cliente meu que ele vai falar, ó, eu tenho um banco de dados SQL Service, você só vai poder colocar nisso daí. Se eu falar que é Hyperfile, os caras falam, nem quero nem ver. É por isso que eu falei, é a sua experiência de mercado e de conhecimento das realidades dos clientes que o faz pensar assim. E portanto, faz sentido o seu ponto de vista, sem dúvida. Meus senhores, muito boa noite, foi um prazer ter-vos aqui. Alguns dos que estiveram pela primeira vez já não estão, mas pronto, já ouviram no princípio. Os que não terão ouvido, gostei de vos ter cá, assistir a esta primeira sessão. E então até amanhã, encontramos amanhã, 17 horas, hora de Brasília. Boa noite, até amanhã. Boa noite.